Olá, a você que gosta de saber sobre a vida dos mártires da Santa Igreja Católica. Hoje, 5 de junho, a Igreja celebra a Venerável Maria Vieira da Silva, mártir, jovem leiga e mártir do ano de 1926 a 1940. Maria Vieira da Silva nasceu a 11 de novembro de 1926, na freguesia de São Sebastião, na Ilha Terceira, arquipélago dos Açores, no seio de uma numerosa família, 9 filhos. Foram seus pais Júlio de Souza da Silva e Isabel Vieira. Júlio era padeiro e trabalhava também nos campos, para poder dar o pão de cada dia à sua esposa e seus filhos. Isabel ocupava-se dos líderes de casa, que não eram poucas. Maria era a segunda desta numerosa fraternidade. Quando lhe foi permitido pelo pároco da freguesia, ela entrou na cruzada eucarística, fundada pelo jesuíta Padre Mariano Pinho, e era assídua às reuniões que o sacerdote organizava para elas. Ali aprendeu a amar Jesus e Maria, a melhor cumprir os seus deveres, a rezar e fazer sacrifícios. Apresentar-se na igreja com o seu uniforme marcado da cruz de Cristo era para ela um grande prazer, quase uma piedosa vaidade. Como muitos outros habitantes da ilha, a família dela também tinha parentes nos Estados Unidos e de vez em quando recebiam pelo correio embrulhos contendo roupas usadas, mas de boa qualidade ainda. Num desses embrulhos chegou um dia, com outras roupas, um vestido lindo que Maria, com o assentimento de sua mãe, guardou para ela. A primeira vez que a vestiu foi para ir à missa dominical. A missa terminada, teve ocasião de se encontrar com o pároco, que a felicitou pelo novo vestido. Maria explicou que o tinha recebido das Américas, ao que o sacerdote replicou: já me estava a parecer que a tua mãe não te mandava fazer tão curto. Curto? Replicou ela. Foi assim que eu recebi daquelas terras. Não digo que não, mas a fazenda para acrescentar esse vestido. Não deves trajar assim. Vou dizer à minha mãe que faça como o senhor padre manda. Isso mesmo, minha filha. E Maria, ao chegar à casa, contou à mãe a sua conversa com o pároco, e o vestido foi recondicionado, tal como pedira o sacerdote. Em junho de 1940, a dor bateu à porta da casa do pobre padeiro. 2 filhos encontravam-se gravemente doentes. A Dolores com o tifo, e o José, o mais pequenino, estava às portas da morte, sem esperança de cura. No dia 4 desse mês, o senhor Júlio, depois de acabado o serviço da padaria, partiu para os campos. Pediu à esposa que lhe mandasse a refeição do meio-dia pelas filhas. Maria, agora com 13 anos. A hora marcada, a pequenina para lá se dirigiu. Acompanhou-se neste trajeto a sua irmã Lídia, de 4 anos. Chegada ao campo onde o pai trabalhava, entregaram-lhe o cesto e, pouco depois, retornaram o caminho de retorno. Falavam ambas, Maria e Lídia, quando passaram ao lado da colina chamada Pico dos Cornos, sem se darem conta que alguém a seguia. O homem, pessoa de 50 anos e conhecido pelo nome de João Quinteiro,
Trazia ao ombro um saco e na mão uma enxada. Apressou o passo e, ao chegar a elas, disse a Maria que lhe queria dar um beijo. Evidentemente, a jovem recusou a proposta que indispôs o cinquentenário. Eis o diálogo que se travou então entre os dois. Se não me fazeres a minha vontade, mato-te. Eu vou, mas é dizer tudo ao meu pai. O tio José bem sabe que isso é uma maldade. Não consinto, não quero. Eu te matarei. Ó tio José, aqui mesmo, pelas almas do purgatório. Assim ela ofereceu já aquele momento que poderia acontecer. Mato-te-ei aqui mesmo, e já. Momento terrível de escolha entre a desonra e a morte, entre o pecado e o martírio. Continuamos a ler na revista Cruzada. O homem falava sério. A criança, desvairada com horror, lança-se na fuga. Uma enxadada assassina cai-lhe sobre a cabeça. Aos primeiros golpes, gritos de dor. Duas mãos cobrem o rosto no instinto de defesa. Ficam também retalhadas pelo instrumento do crime. Novos golpes de loucura e a inocente menina tomba num banho de sangue. Dá gritos lancinantes, mas o carrasco abafa-lhes violentamente, tapando a boca com o saco. Restava a única testemunha que era necessário arrumar, a pequena Lídia. José Quinteiro procura, mas tinha desaparecido. Voltou para sua pressa, que ainda gemia angustiosamente, e descarregou-lhe mais pancadas. Vendo-a com sinais de morte, ocultou-se com ramos e dirigiu-se para casa, fingindo-se muito calmo e sossegado. A pequena Lídia, apesar dos seus 4 anos, voltou correndo para o campo onde o pai trabalhava e, com grande soluço, disse-lhe: Pai, o tio José Quinteiro bateu na nossa Maria e disse que ia matar. O que é isso, filha? A pequena encontrou as palavras certas para contar ao pai, chorando sempre. Pediu-lhe coisas feias, pai, e ela não quis. Júlio de Souza Silva pegou na filha no colo e dirigiu-se rapidamente à casa. Quando aí chegou, perguntou à esposa por Maria se já tinha chegado. Como a resposta foi negativa, ele começou a acreditar no que lhe dissera a filha, e antes de sair à procura de Maria, procurou sossegar Isabel, sua esposa, que parecia desnorteada. Lídia fugiu para a casa de uns vizinhos, a quem contou o que presenciara. Logo, vários homens se juntaram e quiseram acompanhar Júlia para a ajudarem a procurar a filha. Quando chegaram ao sítio indicado pela pequena, rapidamente se lhe deparou um quadro horrível. Maria, coberta com alguns ramos e ervas, jazia ali, de olhos fechados, banhada em sangue. Procuraram acordá-la, mas ela não dá sinal de vida. Aproximaram-se do seu rosto, notaram que ela ainda estava viva. Então, com maior cuidado, um dos homens, o pai, parecia louco de dor, e trouxeram-na para casa. Isabel, ao ver o estado da filha, começou a gritar de dor, inconsolável. Pouco depois, a jovem parece retornar. Os espíritos dos seus lábios. Sai a resposta àqueles que a interrogaram. Foi o tio José Quinteiro, mas não lhe tenho ódio.
E por que, filha? Por que te bateu dessa forma? Queria levar-me ao pecado. Eu perdoo tudo. Perante o estado mais do que afligente da jovem Maria, decidiram levá-la rapidamente para o hospital do Espírito Santo, em Angra de heroísmo. Acompanharam-na o pai e a avó materna. A mãe teve de ficar em casa cuidando dos filhos e, sobretudo, daqueles que estavam doentes, um dos quais em perigo de vida. No hospital, uma das enfermeiras perguntou-lhe se ela conservava ódio ao homem que tão mal lhe tinha feito. A resposta de Maria é clara e demonstra a sua generosidade cristã. Não lhe tenho raiva e não lhe façam mal. Deus lhe perdoe, como eu também lhe perdoo. Mas este desejo da jovem vítima não foi aceito pelas autoridades judiciais, que não hesitaram em prender José Quinteiro, a julgá-lo e a enviá-lo para a prisão por muitos anos. Os médicos fizeram tudo quanto estava ao seu alcance para salvar da morte a jovem vítima, mas não conseguiram. Ela faleceu. Desde então, os paroquianos de São Sebastião consideram-na como uma mártire da pureza, e pouco a pouco a sua fama de santidade foi se espalhando por toda a Ilha Terceira e mesmo mais longe nas outras ilhas do arquipélago e até mesmo no continente. Alguns anos depois, para responder à devoção que tantos e tantos assorearam, votaram a Maria Vieira, começou a ser instruído um processo diocesano em vista à sua beatificação e canonização. Mas os tempos de Deus não são os nossos. Esperemos que isso aconteça um dia, se for para a maior glória de Deus e bem das almas. Oremos. Ó Deus, de infinita compaixão pelos pecadores, te pedimos pela intercessão da pequena mártire Maria, pela nossa juventude, tão entregue ao pecado da carne. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Venerável Maria, mártire, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.